milagres acontecendo. Pessoas que foram levadas lá para morrerem, porque não tinha mais jeito no hospital. Aí eles levavam para o centro de recuperação. E no fim Deus curava, a pessoa era restaurada, e estava muito bem. E assim Deus ia fazendo um milagre após outro. Deus curou muita gente, Deus mudou o jeito de viver de muita gente, restaurou casamentos, família, emprego, e a pessoa foi para frente. E eu sempre tive um desejo muito grande de ver pessoas se realizando, sendo curadas e sendo transformadas por Deus, desde adolescente. E trabalhei em um centro de recuperação aqui no Paraná, no norte do Paraná também, onde tivemos a mesma forma, gente sendo tratada por Deus e mudando de vida. Já tivemos casos tristes, como um interno que foi lá, quando finalmente ele estava começando a se recuperar, aí ele recebeu a notícia de que a esposa dele tinha ido para o Japão com os filhos. Fugiu, né? Mas ele perseverou assim mesmo. Já tivemos outros casos que, pelo fato da pessoa se recuperar, a esposa resolveu e se animou a ficar com ele e recuperou a família. Eu não preciso explicar para vocês como se sente uma pessoa na solidão. Vocês sabem muito bem o que é isso. Quando, de repente, os outros desprezam a gente, quando os outros deixam a gente no canto, não se preocupam como a gente está se sentindo e ficam olhando para a gente como se a gente não fosse nada. Na verdade, eu vou lhes dizer uma coisa, eu descobri muita gente rica por dentro, cheia de qualidades, que vai aparecer na medida que vai se recuperando. Uma vez tivemos um mendigo se recuperando lá em Goiânia, ele pegava carona no asfalto da seguinte maneira: ele tinha a mochila nas costas, se agarrava no eixo do caminhão antes dele sair do posto e daí viajava montado no eixo do caminhão. Sabe o que é isso? Ele conta que um dia, no meio da viagem, aquela mochila escapou e caiu, era tudo que ele tinha. Ele não podia soltar, né? Perdeu até o que tinha. Outras vezes ele andava no asfalto, tinha muita sede, tinha uma poça d'água ali, da chuva, e tomava aquela água, e aquela água tinha gosto de óleo diesel. Aí parava num poço, resto de comida no restaurante, e assim vai. Esse homem, ele tinha um espírito de andarilho na vida dele. E ele foi liberto naquele centro de recuperação. E esse homem, ele era formado como torneiro mecânico e tinha família. Só que ele começou a desandar e virou um mendigo, uma pessoa que só vivia andando, ele não podia parar quieto. Ele foi curado, restaurado, e a família restaurada, a vida mudou completamente. Então, quando você vê isso, você percebe que tem muita gente que tem muito valor por dentro. Amém. Ainda bem que Deus nos olha, não como homens olham, mas Ele olha na nossa possibilidade. Eu vejo cada um de vocês, eu não conheço vocês, com exceção do Fábio, que já conheço 15 anos praticamente, né? Mas eu tenho certeza de uma coisa: o que vocês são hoje, vocês não serão mais amanhã. Amém, glória a Deus. O que vocês são hoje, vocês não são mais o que eram antigamente. Deus está fazendo a obra. E a obra que Deus começou, Ele só há de terminá-la no dia perfeito. Que é o dia que a gente for arrebatado. Eu gostaria de ler uma história, é um texto que eu gosto muito. Eu tenho usado esse texto para animar a mim mesmo e aos outros. Ele está em Lucas, capítulo 18. Glória a Deus, aleluia. Lucas 18. Aleluia. Então, Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento. Glória Né? a Deus. Na segunda metade da Bíblia.
Mateus, Marcos, Lucas. Lucas capítulo 18, versículo 35 em diante. Talvez vocês já tenham até ouvido uma mensagem sobre esse texto. Mas toda vez que a gente olha esse texto, você descobre mais umas coisas. E eu creio que o Espírito Santo, ele quer falar alguma coisa para você hoje. Amém, glória a Deus. Eu gostaria que você, no teu lugar, onde você estiver agora, feche os seus olhos e peça para Deus falar com você. Diga, Senhor, use o pastor para falar conosco. Peça para o Espírito Santo me dirigir para falar com vocês aquilo que vocês precisam ouvir. Faça essa oração, esteja buscando agora. Senhor, Tu conheces nosso interior, Tu sabes nossas necessidades, Tu sabes o que mais precisamos, às vezes até melhor do que nós mesmos, porque Tu conheces o fundo do coração. Pai, eu quero pedir que a Tua palavra toque nossos corações agora, que a gente seja transformado por Tua palavra. Tu queres fazer tudo novo. Tu queres abençoar essa casa aqui, Pai, cada vez mais. Um lugar de bênção. Um lugar onde os milagres acontecem. Onde pessoas criam vida. Onde pessoas são transformadas. Onde pessoas aprendem a ser felizes e ter sentido na vida. Senhor, fala através da Tua palavra agora. Pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. É a cura do cego de Jericó. Glória a Deus. Versículo 35 do capítulo 18. Desliga os celulares, por favor. Aleluia. Pois não? Vou desligar o meu também. A palavra fala primeiro com o profeta. É verdade, é verdade. Um dia eu não desliguei o celular e no meio do estudo ele ligou e tinha uma mensagem para mim. Oh, glória. E era exatamente o que eu precisava para poder passar ainda. Olha que maravilha. Um dia tocou, estava pregando, mudei, não sei que engraçadinho do banco falou, será que é Jesus para mim? Olha só. Lá de trás da multidão. Incrível, né? Queridos, eu vou ler o texto. Eu vou fazer umas perguntas sobre o texto, então prestem bem atenção nos detalhes desse texto. Porque é interessante como ele se torna vivo. Aconteceu que, ao aproximar-se ele, Jesus, de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Que barulho era esse? Tanta gente andando aí, ele era cego. Anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista. Tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Tem um texto paralelo a esse, que ele explica alguns detalhes também, mas esses eu vou passar daí para vocês. Primeira coisa, naquele tempo, qualquer mendigo, que aliás tinha muitos, qualquer pobre, não tinha assistência social como nós temos hoje. Hoje temos alguma assistência social, não é perfeita, mas já existe alguma coisa. Naquele tempo,
as pessoas necessitadas, elas iam nas igrejas para receber esmola e ajuda. As pessoas que tinham deficiência física, como no caso desse aqui que não podia enxergar, ele era cego, eles não tinham aposentadoria para eles, não tinham nada disso, eles tinham que se virar na raça. E era um problema sério isso, naquele tempo. Queridos, esse homem, ele estava à beira do caminho, sofrendo, tendo dificuldades de sobrevivência. Tem um texto paralelo desse no outro livro, que diz que ele tinha uma capa que ele se cobria para proteger da chuva, proteger da vergonha, da poeira. Se tivesse muita gente, ele se esconderia ali. Vocês conhecem esse sentimento, né? Quando a gente não quer que ninguém veja a gente dá um jeito de se esconder. E tomara que ninguém descubra nada. Já pensou você estar numa reunião e alguém começa a apontar o dedo para você no meio de muita gente e diz: "Oh, vem cá, vem falar aqui na frente." Se, por exemplo, eu dissesse: "Agora eu vou escolher um de vocês para vir aqui falar alguma coisa na frente", alguns começam a olhar para baixo e se escondem e dão uma disfarçada para não ser chamado, né? Agora, no caso desse homem, ele escutou um barulho de muita gente vindo. E ele querendo saber quem que era, de que se tratava. E quando ele descobriu que era Jesus, ele já ouviu falar de Jesus. Tanto é que ele gritou, ele falou: "Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim." Uma pergunta: o que é que aconteceu quando ele começou a chamar Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Quem observou no texto? E os que iam na frente repreendiam para que se calasse, e ele, porém, cada vez gritava mais. O que eles mandaram ele fazer quando ele chamou? Cala a boca. Ficar calado. Me diz uma coisa, alguma vez aconteceu isso com você? De você chamar por Jesus e o povo diz: "Cala a boca, meu. Você vai ser crente?" Bastante. Aqueles que vão carregar a Bíblia debaixo do braço, ser fanático. Vocês já ouviram uma coisa dessa? A gente mesmo já fez isso. Ou até já fizeram, né? Pode acontecer também. Não é incrível? Parece a história da gente, né? Quando você quer chamar a fonte certa para tomar água, para matar a sede de uma vez, que Jesus é a água da vida, né? Que mata a sede. Aí o povo manda a gente ficar quieto. Agora, se for para a gente aprontar, fazer coisa errada, aí poucos dão conselho. Ou a gente nem sempre quer ouvir. Mas qual foi a reação dele quando mandaram ele calar a boca? Jogou a capa e seguiu. Ainda, antes disso ainda. Que mais? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mais uma vez. O que ele fez? Clamou. Ele gritou mais ainda. Por que é que vocês estão aqui? Porque vocês tomaram decisão e gritaram um pouco mais. E disseram: "Não, agora eu quero ir." Eu pergunto a vocês, é fácil fugir daqui? É. Só pedir para ir embora, né? Ou é só pedir para ir embora? Só pedir, né? Para quem persevera. Pois é. Então por que vocês estão aqui? Porque nós queremos. Porque querem. Queridos, esse é o segredo. Aleluia, glória a Deus. Vocês perceberam no texto? Ele gritou cada vez mais: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Jesus, no meio de toda a multidão, diz que é um tropel de gente, um barulho. No meio de todo mundo, Jesus escutou a voz daquele homem, à beira da estrada. O que Jesus fez? Deu a visão. Ele podia estar ali no meio da multidão e estavam provavelmente num ambiente bem alegre, né? Jesus parou e resolveu dar atenção para aquele cego mendigo ali. Vocês estão percebendo o caráter que Jesus tem? Aleluia. Ele se importa com uma pessoa que clama por ele. Não importa se essa pessoa é rica, pobre, bonita, feia,
Se era isso, se aquilo, não interessa. Está precisando de ajuda? Ele para com todo mundo e Aleluia. cuida daquela uma ovelha. Glória a Deus. Vocês já ouviram falar daquela história daquele pastor que largou as 99 ovelhas para procurar uma só? Amém. Esse é o Deus que nós estamos seguindo. Meu Aleluia. Deus. Ele escuta você. Você pode achar que Deus nem ouve tua oração porque você não sabe orar direito, o que a gente muitas vezes pensa. Eu quero lhe dizer uma coisa. Na Bíblia diz assim, que o Espírito de Deus intercede por nós porque não sabemos orar. É Você verdade. pode treinar a oração 40, 50 anos, ainda não é bonita que chega, não. É, quando as pessoas. A oração mais bonita é aquela sincera. O coração. Sabe Aleluia. aquela criança, eu quero picolé, aquele vermelho, nem sabe dizer que é de morango, É. mas sabe o que quer. Esse homem, ele sabia o que queria, e ele queria Jesus, e não interessava os outros, não interessa se manda eu calar a boca, não interessa o que pensam de mim, se eu sou mendigo, cego, pobre, não me interessa se todo mundo agora está olhando para mim, eu quero é Jesus e ponto final. E Jesus, ele veio de encontro a essa atitude, e essa é a atitude que move o coração de Deus. Glória a Deus. Se você quer que Deus te escute, é um coração desse que faz atrair a atenção de Deus sobre você. Glória a Deus. Um coração que expressa, eu quero Jesus e não me interessa mais nada. E Deus vem de encontro. O que acontece? O que Jesus fez em seguida quando ele voltou a gritar? Deu a visão, né? Ele mandou chamar o homem, não foi? Um outro texto paralelo dizia que daí, quando o homem foi chamado, ele lançou de si a capa, deu um salto e foi em direção a Jesus. Você está curado. Lançou de si a capa. Glória a Deus. Que capa é essa? Será que nós ainda temos essa capa na nossa vida? Pode ser o nosso orgulho, pode ser a nossa arrogância, pode ser nossas proteções. A gente não quer mostrar que a gente é tão ruim assim. Cada um de nós dá um jeitinho para parecer que é mais ou menos bom ainda. É como um carro bem velho, cheio de ferrugem, aí você dá uma passada ali de uma tinta, ou vende quando é dia de chuva. Eu já comprei uma vez um carro em dia de chuva. Lá em Goiânia, comprei um carro em dia de chuva, um carro usado. Mas aquela cor verde estava brilhando, vocês precisam de ver. E comprei. E o dia que deu sol e secou aquela pintura, ela estava queimada. Então, tem gente que quer mostrar que é bonitinho, que está tudo em ordem. Mas esse homem aqui teve coragem de mostrar quem ele era. Gente, e o que aconteceu quando esse homem deu um salto? Jogou de si a capa, quer dizer, ele decidiu, eu quero Jesus. Se um homem dá um salto, estava deitado e resolve se pôr de pé, é porque ele é decidido. É verdade. Na vida cristã, se você quer ir para frente, você tem que ser decidido. Você tem que decidir, eu quero, custe o que custar, vou pagar o preço, vou ser cristão. Eu pergunto a vocês, é fácil estar aqui dentro? Não é, né? Não é? Por que não é? Porque vem provações a todo momento, né? Mas as pessoas têm que perseverar, né? Cada um tem que perseverar, né? Tentar no caminho de Deus. Aham. E vou lhes dizer uma coisa, queridos. Eu já conheci centros de recuperação, tudo com estrutura, inclusive com dinheiro da Alemanha, 3 andares, com elevadorzinho, tudo cheio de onda. E lá tinha luta e o povo ia embora antes do tempo, não aguentava. Tinha um lá que a mãe prometeu um apartamento para ele se ele ficasse 9 meses. Ele aguentou 4 meses, ou 6, e foi embora. Com tudo, do bom e do melhor. Tinha até um apartamento para hóspedes com sacada ali, se chegasse visitante. Nada disso adianta. Eu vou lhes dizer, já conheci centro de recuperação que era bem simples. Eu já dirigi um centro de recuperação que era num sítio, uma casa, tudo bem. Já trabalhei dentro de um hospital, na desintoxicação, cuidando dos pacientes. Não importa o local. Pode ser simples, debaixo de uma árvore ou num prédio.
o problema é o mesmo. Porque é um problema que o inimigo não quer que ninguém se recupere. A nossa luta, ela é contra, realmente, principados e potestades. E muitas vezes essa capa é exatamente aquilo que o inimigo põe na nossa vida para a gente não se humilhar diante de Deus. O nosso problema é a gente ser quebrantado, dar o braço a torcer, dizer, eu quero ajuda, eu estou acabado. Às vezes a gente só diz isso quando não tem outra saída, né? Mas esse homem chegou ao ponto de dizer, eu quero ajuda. Agora, observe uma coisa interessante. Quando ele chegou diante de Jesus, eu pergunto a vocês, Jesus sabia que ele era cego? O que vocês imaginam? Eu acho que sabia disso. Sabia. E como é que a gente sabe isso? Porque Jesus mandou trazer o homem. E ele era conhecido. Ele era cego. A gente percebe quando alguém é cego. Alguém aqui é cego ou não? Você percebe quando alguém é cego pelo andar dele. Sim. Aí Jesus ainda fez uma pergunta para o homem. Olhou para ele e falou, o que queres que eu te faça? Não estava na cara que ele era cego? Mas por que será que Jesus ainda perguntou para ele, o que queres que eu te faça? Por que você... Se Jesus viu que ele era cego. Pelo tamanho da fé dele. Ou porque Deus dá o livre-arbítrio, né, para nós. Eu vi na boca dele. Exatamente. Ele tinha que dizer o que ele queria. Reclamar, né? Vocês estão vendo como que funciona com Deus? Na Bíblia diz que Deus sabe, antes da gente orar, o que é que nós vamos pedir. É verdade. Mas a gente tem que pedir. Nós temos que confessar. Se eu confessar Jesus como meu Salvador e Senhor, serei salvo. Eu tenho que falar. O que aconteceu com o irmãozinho aqui? Ele foi batizado. O batismo é o testemunho público que eu entreguei minha vida a Jesus. Glória a Deus. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Glória a Deus. Tem que ter coragem para isso ou não? Tem. Para você dizer que é cristão de verdade, você tem que ter coragem, não é? Chegar diante dos amigos ali fora, que você conhecia, e dizer para eles, ó meu amigo, agora eu estou numa outra. Amém. Eu agora sou de Jesus, estou seguindo a Ele. Aqueles que ainda forem rir de você no fundo, vão ficar de olho no jeito como você se comporta. E um dia eles vão pensar, meu amigo, ele mudou mesmo. E eles vão te provocar. Quero ver por quanto tempo você vai ficar de pé aí, meu. Aí você diz, vai observando. Se você se mantiver de pé, um dia eles vão querer. Porque mais vale um pingo de exemplo do que um litro de conselhos. Aleluia. Não adianta só ficar dando conselho, tem que viver a diferença. Glória a Deus. E onde você treina isso? Aqui dentro. Glória a Deus. Vocês não precisam me dizer, eu já morei em internato 2 anos, no tempo de seminário, que não tem problema dentro do mesmo quarto. Quando um camarada ronca, quando outro senta na cama da gente com a calça suja, ou quando mexe nas nossas coisas, ou de repente chulé, outro não tomou banho direito, ou fica falando enquanto a gente quer dormir, barulho, luz, e não é só lá não, e na hora de sentar na mesa também, o jeito que um come, aquelas montanhas, e aquele jeitão de um e de outro, gente, tudo isso são ferramentas que Deus permite para trabalhar no nosso caráter. Deus usa as falhas dos outros para trabalhar conosco, sabia disso? Glória a Deus. A ferramenta que Deus usa para tratar na paciência, no amor, são os defeitos dos outros. Então não adianta você fugir do emprego, porque não aguenta aquele colega chato, você vai no outro e vai ter o mesmo colega lá. Nós temos que aprender a conviver. Deus está preparando vocês aqui, não é só para se recuperar dos vícios, não. Aliás, vício não é problema. Vício é consequência de problemas. Deus está preparando você, não é só para você estar recuperado, mas para você ajudar outros lá fora. Você está sendo discipulado para ser discipulador. Muito bem. Aí era para ele abrir o coração. E nós homens sabemos muito bem aqui que nós somos fechados. Homem, quando tem problema, fica quieto.
Mulher, quando tem problema, começa a falar um monte. É assim ou não é? É. Né? Tem duas mulheres, vocês sabem como é que é. Quando vocês estão chateados com alguma coisa, vocês ficam falando para ver se entende a si mesmo. O homem fica caladão no canto. E pensa, e pensa, e pensa, né? E alguns aí vão beber, porque daí conseguem falar mais fácil, desabafar e aquela história toda. Jesus queria que esse homem desabafasse o problema dele. Que eu torne a ver. Veja, que eu torne a ver. É assim que diz o texto. O outro texto paralelo a esse. Quer dizer que ele já enxergava uma época. Que eu torne a ver. E o que Jesus falou para ele? Vamos ver se vocês veem aí no texto. Depois que ele disse que eu possa ver. O que Jesus falou? Recupere a tua vista e com a tua fé te salvou. Ele fez mais do que o homem pediu. Não foi só recuperar a vista, mas a salvação espiritual. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Muita gente procura Deus só para resolver os problemas. Está com falta de dinheiro, está perdendo a esposa, saúde, está perdendo as coisas, aí vai correr atrás de Deus, faz até jejum de alguns dias e vai de igreja em igreja para resolver o seu problema. Resolveu o problema, o que muitos fazem? Se acomodam. Se você aqui, você está pegando um ritmo aqui, eu estou vendo, dê uma olhada aqui, meu amigo, vocês têm coisa para fazer. E busca o Senhor, aqui vocês estão orando, estão buscando ao Senhor. Se vocês, quando vocês saírem daqui, se vocês não cuidarem, vocês vão se acomodar. E daí vai parar de orar tanto quanto orava aqui e vai começar a relaxar. Por isso não pode perder o ritmo. Eu trabalhei naquela casa de recuperação em Goiânia e de repente não tinha mais dinheiro para comida. Só tinha jiló. Alguém aqui já viu o jiló? Conhece aquela? Meu amigo. É amargo, né? Rapaz, era jiló de manhã, para o café da manhã, jiló para o almoço e jiló à noite. Aí, de repente, os internos começaram a jejuar e orar para Deus dar outra comida. Tá certo que para alguns fazer jejum era mais fácil porque não precisava comer jiló, né? Mas buscaram mesmo em oração. E vocês não imaginam o que aconteceu. Deus começou a abençoar. Um dia tocou a campainha no café da manhã, alguém, dono de uma padaria, foi acordado na madrugada e Deus falou para ele levar pão lá para aquele lugar. Lá. Aí tiveram pão. E começou a vir comida. E vir comida. E o povo viu o milagre acontecendo. Eu sei da história de um homem chamado George Müller que dirigia um orfanato com 2.000 crianças. E ele nunca pediu nada para ninguém. Aleluia. Ele anotou um caderno com 5 ou 6 mil pedidos que ele tinha feito para Deus e tudo respondido. Ele disse que café da manhã, às vezes não tinha nada na hora de comer, oravam agradecendo e aparecia alguma comida em algum lugar. Um homem um dia queria descobrir o segredo dele e resolveu dormir na casa dele à noite e percebeu que o homem, ele queria ver, mas é um homem de fé desse tamanho, né? Qual é o segredo? Ele simplesmente dizia: Senhor, tu sabes o que eu preciso e que eu tenho uma boa noite de descanso e pronto. Amém, glória a Deus. Tinha outros momentos que ele pedia especificamente. O que move o coração de Deus é quando a gente confia nele. Aleluia. E esse cego confiou em Jesus. Glória a Deus. Antes que Jesus fizesse a cura dele, Jesus já sabia que o homem tinha fé. Se ele não ia gritar mais ainda o nome de Jesus no meio de todo mundo. Ele foi curado, Jesus o salvou, ou seja, ele teve o Espírito Santo no Espírito dele, nasceu de novo, se converteu. E o que esse homem fez, segundo o texto aí? Foi embora para casa e fim de papo? Ou o que ele fez? Louvou cada vez mais. Seguiu Jesus. Seguiu Jesus, louvando a Jesus depois. Aleluia. Você com certeza foi abençoado de alguma forma aqui. Só o fato de vir aqui já é uma bênção. Glória a Deus. Né? O Fábio que eu diga, né, Fábio? A mudança no Fábio. Glória a Deus. Nós nos alegramos lá longe, quando a gente ouve a notícia, o Fábio
ele está aí firme, deixando claro que quer ficar até o fim, está gostando, Deus está trabalhando. Porque ele descobriu aqui dentro, no meio da simplicidade que vocês têm, a maior riqueza, que é Jesus. Glória a Deus. Queridos, quando a gente descobre Jesus, a gente não fica mais olhando a aparência de nada. É verdade. Porque a gente descobriu tudo. Um dia um homem de 65 anos, no centro de recuperação, quando oramos juntos, ele entregou a vida a Jesus, ele chorou. E ele disse, por que ninguém me explicou isso antes? E foi ali que ele entregou a vida a Jesus. Aleluia. E a vida dele mudou. Glória a Deus. Vou contar mais uma historinha aí. Aleluia. Sabe o que precisa para dar certo? Para Deus mudar a gente por dentro? É uma coisa chamada quebrantamento. Aleluia. Quebrantamento é quando a gente se dobra, dá o braço a torcer. Não, realmente eu preciso de ajuda. Eu não sou grande coisa mesmo, eu sou um pecador, eu preciso do perdão, eu preciso de uma vida nova. Aí um camarada foi do seminário para uma igreja ali perto na Amazônia. Ele se achava o tal, estudou no seminário, agora ele sabe alguma coisa e foi lá ajudar um pastor. Só que ele era mais religioso do que um homem realmente convertido. Faltava dar o braço a torcer ainda. E esse pastor falou para ele, você vai ter uma tarefa, você vai atravessar esse mato, e você vai procurar uma tribo indígena onde você vai pregar o evangelho. E o engomadinho foi. Gente, ali dá aquelas chuvas torrenciais, de repente escurece tudo. E cai a chuva mesmo, e ele está no meio da floresta. E ele ficou com tanto medo, que ele ficou apavorado, que ele começou a correr no meio do mato e caiu dentro de um buraco bem fundo. Imagina, no escuro, você dentro de um buraco, no meio do mato. Com chuva e água subindo. Tudo. E a lama escorrendo para dentro. Aí ele tentou se agarrar num cipó para sair do buraco. E aquilo estava cheio de espinho. Outra hora tentou se agarrar numa planta no barranco. E a planta saiu com raiz e tudo. E lá estava ele. Aí ele começou a clamar por Deus, dizer, Senhor, o que eu faço da minha vida agora? Eu vou morrer aqui. Ninguém me escuta. Ninguém vai me ajudar. E quando ele viu que não tinha mais jeito, ele começou a chorar. E começou a pedir perdão pelos pecados. Pela arrogância, pelo orgulho, por se achar grande coisa. E começou a dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude. E começou a gritar em voz alta, orando, pedindo, Senhor, me ajude, tenha misericórdia de mim. Daqui a pouco ele escutou um grito de volta. Aí ele gritou mais ainda, e o grito também. O homem ficou cheio de esperança. De repente, quando ele olha para cima do buraco, ele viu um vulto. Um homem musculoso, em pé na beirada. E esse homem jogou uma espécie de pó, qualquer coisa lá, e puxou ele para fora. E esse homem era um dos índios daquela tribo onde era para ele ir. Estão vendo como que Deus fez o seminário com esse homem? O curso foi lá dentro do buraco, no meio da lama. É verdade. Aí o homem estava preparado para evangelizar a tribo e ele foi lá e deu tudo certo. Glória a Deus. Sabe, às vezes nós precisamos chegar ao ponto de cair dentro do buraco. De dizer, eu não aguento mais, eu estou cansado da minha vida torta, eu sou um cara orgulhoso mesmo, eu preciso de Jesus, me cure. E me cure a visão para eu ver as coisas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus quer fazer com que aqueles que têm olhos enxerguem o que vem dele. Mas a gente tem que ter a coragem de dizer, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Deus quer curar a cada um de vocês aqui. Algumas coisas já foram curadas, outras ainda vão ser curadas. E eu me incluo junto aqui, gente. Eu sou cristão há muitos anos, mas ainda estou aprendendo. Tem coisas que eu ainda tenho que mudar na minha vida. Eu preciso de Jesus. Aleluia. E eu gostaria que aqui não fosse agora só um momento de uma palestra, alguma coisa. Eu queria perguntar a você. Agora não pense em quem está do teu lado. Pensa só em você. Tem alguma coisa na tua vida que você sente que precisa da mão de Deus para curar você? Às vezes podem ser sentimentos, mágoas,
às vezes, complexo de inferioridade, se achar menos que os outros. Às vezes, arrogância, se achar mais que os outros. Às vezes, você pode pensar, às vezes, será que eu sou filho de Deus mesmo ou não? Será que Jesus me aceitou mesmo como Salvador ou não? Queridos, eu estou lembrando agora de um homem que foi internado 31 vezes. E a 32ª vez ele veio lá na clínica onde eu trabalhava. Olhei para aquele homem e pensei, nós vamos procurar fazer com ele uma coisa que nenhuma outra clínica fez antes. Porque se o resto que foi feito não resolveu, então vamos agora fazer uma coisa diferente. E apresentamos um plano de salvação para esse homem. Ele aceitou Jesus e ele saiu do tratamento, terminou o tratamento, e depois de meses, as irmãs dele chegaram lá com presentes para dar para a equipe, dizendo que é a primeira vez que ele está de pé tanto tempo. O que foi a solução? Jesus. Se você tem o autor e consumador dos séculos na tua vida, ele vai ter poder para te tratar também. Restaurar a tua vida, restaurar a tua família. Quantas vezes você já pensou, se eu tivesse no caminho certo como eu estou aqui, eu não teria perdido minha esposa, ou os filhos, ou o respeito, o emprego. Queridos, é isso que eu sinto que eu preciso falar para vocês. Uma mensagem de esperança. E dê graças a Deus que você está num lugar simples. É o melhor lugar para se recuperar. Porque você não está pegado a nada de conforto e o que você está vendo. Você está pegado só a Deus. Vocês vão sentir muitas saudades daqui. Com certeza. Esse lugar aqui, que é rico em amor, aconchego, família, como vocês estão vendo, a pastora é uma verdadeira mãe. De repente, a mãe que vocês não tiveram, vocês nunca vão se esquecer disso. E vocês vão abençoar essa casa, falar bem dela. E na hora das lutas aqui, vocês vão se lembrar o que eu falei. Deus trata do nosso caráter através das lutas. E é assim que a gente cresce. A gente não cresce na moleza. Para concluir, deixa eu dizer uma coisa. Vocês conhecem aquela história do povo de Israel que estava preso no Egito como escravo e foi liberto depois. Lá, apesar de escravos, eles estavam bem. Eles tinham comida, tinham tudo. Tanto é que depois, lá no deserto, na hora que eles tiveram medo, achando que Deus não ia dar comida para eles, eles reclamavam, por que não nos deixou lá no Egito, onde a gente tinha comida, tinha conforto, tudo? Mas Deus quer provar a fé. Para onde eles estavam caminhando? Rumo à terra prometida, Canaã. E é indo para Canaã que a gente enfrenta as lutas. Não é naquele tempo. O diabo só quer derrubar quem está se levantando. Só que onde aconteceram os milagres? No deserto. É no meio da luta por seguir a Cristo é que você experimenta milagres. Glória a Deus. Tua fé fica forte. Você larga de ser criança e começa a ser adulto na fé. Então eu te digo, enfrente a luta. Está difícil? Clame por Jesus. E Ele vai te perguntar o que é, desabafa. E você vai ser curado. Amém? Amém. Eu quero fazer uma oração. Mas o apelo que eu vou fazer aqui não é emocional. Você só vem se você decidiu, porque está decidido. Não pela emoção ou qualquer coisa, não. O apelo que eu quero fazer é o seguinte. Você está disposto a consagrar o teu tratamento a Deus? Dizer para Ele, olha, eu quero ser tratado do jeito que tu quiseres. Tu faças a minha recuperação como tu quiseres. Trabalha no meu caráter, na minha vida. Me cure onde for necessário. Você quer dizer, Senhor, eu consagro a Ti o meu tratamento para que Tu me cures e trabalhes a minha vida? Se você estiver dizendo sim, você vai vir aqui na frente ou fica em pé no lugar que você está. Eu vou orar por você. Mas você, em outras palavras, está fazendo um compromisso com Deus de deixar Ele trabalhar no teu caráter. Se você não tem certeza que entregou a vida a Jesus, se realmente você é salvo, filho de Deus, eu vou orar por você. Aliás, essa vai ser a primeira oração. Se você quer se consagrar a Deus, Senhor Jesus, eu quero que seja meu Senhor.
Então fique de pé no teu lugar. Eu vou orar por aqueles que com esse gesto estão dizendo: eu me comprometo. Aleluia, Pai E querido. tem que ter coragem para assumir essa postura. Nós somos como soldados na guerra. Ninguém fica deitado. É em pé que a gente enfrenta o inimigo. Eu vou fazer uma oração agora de entregar a vida a Jesus. Ser filho dele. Dizer para ele: eu quero ser teu filho e não mais criatura. Quem não fez isso, ou tem dúvida se realmente é salvo, repete essa oração comigo agora. Diga: Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu entrego minha vida a Ti. eu entrego minha vida a Ti. Eu reconheço que Jesus morreu na cruz. Eu reconheço que Jesus morreu na E cruz ressuscitou. e E ressuscitou está vivo. e está vivo. Eu quero essa vida em mim. Eu quero essa vida em Eu mim. recebo Jesus como meu Salvador. Eu recebo Jesus como meu E Salvador. Senhor, E Senhor, perdoe os meus pecados. perdoe os meus Lava o meu pecados. coração com teu sangue. Lava o meu coração com teu Me sangue. purifique. Me purifique. Renova a minha vida. Renova a minha vida. Encha-me com o Espírito Santo. Encha com meu Espírito Santo. Eu quero consagrar a Ti Quero consagrar a a Ti minha vida. a minha vida. Esse tratamento. Esse tratamento. Que seja um tratamento Que eficaz. seja um tratamento eficaz. Eu quero ser curado. Eu quero ser Não curado. só do vício, Não só do vício, mas eu quero ser curado interiormente. mas eu quero ser curado interiormente. Meu caráter. Meu caráter. Eu quero ser um cristão maduro, Eu quero ser um cristão com maduro, compromisso, com compromisso, e que eu possa ajudar e outros. que eu possa ajudar outros. Abençoe essa casa, Abençoe essa os casa, pastores, os pastores, os obreiros, os obreiros, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu declaro vitórias na vida de cada um que orou aqui agora. Eu declaro que o inimigo já está derrotado em nome de Jesus. Que esse ambiente está purificado com o sangue de Jesus. Senhor, que toda unção, todo o poder do alto se manifeste aqui. Que curas aconteçam. Senhor, que sejam supridas todas as necessidades dessa casa. Necessidades materiais, em todos os aspectos. Senhor, traga mais internos aqui para aproveitarem esse espaço e serem ajudados também. Senhor, que a bênção do Senhor esteja sobre todos. E queremos colocar o pastor em tuas mãos e pedir que tu abençoes a sua saúde também. Cura esse homem em nome de Jesus. Amém. Senhor, que possam experimentar milagre em cima de milagres aqui. Te agradecemos por esse momento precioso juntos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pode se sentar.